Fala, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos, todas e todos bem-vindos ao programa Cena. Nessa quarta temporada, estamos recebendo aí grandes artistas da dança brasileira e também internacionais. Então, hoje, na nossa edição dessa quarta temporada, nós iremos receber ele, que é formado em comunicação, tal, editor com grupo amador, reverência do Núcleo de Dança do Mapa Cultural 2016, na categoria Dança, diretor do site Agenda de Dança, com conteúdo voltado exclusivamente ao mundo da dança. Vamos receber ele, que é professor, coreógrafo, bailarino e ator de musicais, Tarcísio Cunha. Seja bem-vindo. Obrigado, Renan. Uma alegria, um prazer imenso poder estar com vocês aqui, que eu tenho um carinho enorme de anos já. Então, sempre que vocês me chamam para estar com vocês, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Gente, eu acho que é super importante a gente compartilhar com vocês que o Tarcísio, ele é o nosso parceiro de muitos anos. Desde 2015, tá? Que a gente tem essa parceria entre o Corpo Molde e a Agenda de Dança, e que bom receber você. Eu acho que para a gente começar, a gente vai começar com o nosso Eu Nunca. Então, para você que está aí assistindo, ouvindo a gente, pega aí o seu drinkzinho. Aqui, ó, o Tarcísio tá lá, né? Já tá à noite, né? No Vietnã. Você tá com uma aguinha, eu tô aqui, ó, com uma garrafinha também, porque aqui em São Paulo são 10 horas da manhã, não vai dar para tomar champanhe agora. A gente vai começar com o nosso Eu Nunca. Então, ó, vamos lá. Eu nunca escorreguei em cena. Quem não? Hoje mesmo aconteceu. Hoje mesmo aconteceu com você? Hoje mesmo. Porque a gente foi dançar e aí era uma calçada. E aí o chão tinha umas partes que era de mármore. E aí com tênis, né, não ajudou muito. Mas assim, uns deslizezinho, mas nada que atrapalhasse a coreografia, não. Acontece, tá? Agora fala uma situação você. Eu nunca fui para o teatro errado no dia da apresentação. Eu nunca também. Eu sou o primeiro a chegar, provavelmente, e sempre o último a sair. Eu sou aquele que fica no dia anterior, que faz checklist, tipo, onde que é, onde que eu vou, que ônibus que eu pego, que trem, tá. Então fica tudo muito, muito certinho. Super, nossa, eu fico muito programado, gente. Senão, eu me lasco por inteiro. Eu sempre sou o primeiro a chegar, já chego lá, o pessoal da produção até briga comigo às vezes, que é... Eles estão fazendo montagem, eu chego lá, já vou olhando tudo, já vou observando tudo, pro finalzinho, na limpeza também, já fico lá para ninguém do teatro reclamar depois. Bom, próxima. Eu nunca fiquei nu em cena. Eu nunca. Nunca. Eu bebo, né? Não, só se eu tiver feito que eu bebo. Não, se você nunca fez, não precisa beber. Nunca fiz, mas eu tenho muita curiosidade, diria até que vontade. É algo que eu gostaria de experimentar. Nunca fiquei. Já assisti alguns trabalhos que foram muito, muito bacanas, mas eu nunca. O máximo foi tipo suporte, mas pelado não. Muito bom, tá. Agora fala a última situação, você. Eu nunca. Deixa eu ver aqui. Entrei de figurino errado na hora da coreografia. Já. Eu também. Já aconteceu comigo já, naquela correria, né, que a gente sempre tem. A gente sabe que quando dá blackout ou alguma coisa do tipo, você tem 8 segundos, e 8 segundos é muito tempo, e olhe lá para a plateia, né? Sim. Eu tive espetáculo que eu saía por uma coxia, trocava de roupa e entrava pela outra coxia. Era, assim, coisa surreal. Então, e quando tem também muitos espetáculos, principalmente de escola, final de ano,
que você dança 10 coreografias, sempre você vai ver e falar, eita, não era essa roupa agora. Mas assim vai. Assim vai. Tá, vamos para o nosso próximo quadro, que é o Vamos. seguinte, que é o quadro Qual é o teu job? Conta um pouquinho pra gente, para quem está escutando, assistindo a gente, um pouquinho sobre o que o Tarcísio Cunha faz hoje. Olha, hoje eu trabalho exclusivamente como dançarino. Eu estou no Vietnã já há quase 5 anos. Nossa, passa muito rápido, meu Deus. Em fevereiro agora faz 5 anos que eu estou aqui. E o meu trabalho é acordar, marcar meu dedo, dançar e voltar para casa. É isso. E o meu trabalho consiste basicamente, eu trabalho em um parque, é um parque de diversões que tem aqui no Vietnã. Então, existem várias programações com vários shows espalhados pelo parque. Agora a gente está na temporada de Natal, por exemplo. Então, a gente dança em alguns lugares dentro do parque o show de Natal. E aí existem diversos shows. A gente tem show de tango, tem show de malambo, e aí tem o que eu danço, que geralmente está ali meio uma mistura de jazz contemporâneo, neoclássico, balé, vai variando. Então, hoje é esse o meu trabalho. Então, eu acordo, vou lá para o parque, e aí a gente tem essa rotina de 4 shows por dia, e eu amo, cara, fazer isso. Às vezes é cansativo, mas eu amo, é muito bom. E para além disso, tem também a agenda de dança, que você falou aí na introdução, que eu tenho até andado um pouquinho sumido, porque estou estudando também, fazendo pós-graduação online, então é muita coisa para ler, muita coisa para assistir, aí, né, como a agenda de dança é um espaço que eu não tenho patrocínio, não tenho ninguém investindo uma grana em cima, então é o que eu posso, entre aspas, bem grande, assim, deixar um pouquinho de lado para poder priorizar as outras coisas que eu vou fazendo na vida. Mas ele segue firme e forte. Então, hoje, o meu job é esse. Eu vou, eu danço, e aí, quando tenho tempo, publico na agenda de dança e estudo também. Isso aí, gente, realidades, né? A gente não nasce herdeira, mas a gente corre atrás do nosso, tem que ser assim. Sim. Bom, tá. A gente vai para o nosso próximo quadro, que é o Túnel do Tempo. E o Túnel do Tempo, ele é o seguinte, ele é uma proposta para a gente revisitar alguns lugares, né? Certo. Então, a proposta é a gente fazer uma lembrança ou algo que te marcou, pode ser do seu futuro, do seu futuro não, desculpa, enquanto profissional ou da sua vida pessoal. E aí são 3 momentos. Algo que te marca do seu passado, algo que te marca atualmente e é algo que o Tarcísio prospecta no seu futuro. Compartilha aí com a gente. Vamos lá. Algo que me marca no passado. Eu acho que um dos grandes momentos para mim, assim, aí eu vou falar de dança mesmo, porque é onde a emoção e todo o sentimento, assim, explode dentro de mim. E que eu acho que foi quando eu ganhei o ENDA, o festival em São Paulo, na noite de gala a gente ia dançar no Teatro Municipal de São Paulo. E eu acredito que para quem é de São Paulo, pelo menos, ter a oportunidade de dançar no Teatro Municipal é, assim, é indescritível, né? A gente sabe que é um templo aquele lugar, né? Eu ia muito no Teatro Municipal quando eu estava aí no Brasil para assistir, né? Sempre que estava o balé dançando ou outras apresentações. E é um lugar que eu não sei, tem um cheiro diferente, tem uma energia diferente. E quando eu ganhei com uma partner minha, a gente ganhou em duo, e a gente soube que seria no Teatro Municipal, aquilo foi muito, sabe, tipo, cara, venci na vida, sabe? Zerei a vida. Eu acho que é muito isso. Zerei a vida. Porque foi um momento muito marcante para a escola de dança, onde eu dançava, né? Foi um reconhecimento muito bacana.
E para mim, pessoalmente, foi uma realização. Até porque, Renan, eu comecei a dançar muito tarde. Eu gosto sempre de falar isso. Acho muito importante marcar. Eu comecei a dançar, eu tinha 22 anos. Dançar, assim, estudar técnica, né? Que na Bahia, sou baiano, então na Bahia a gente sempre dançava nas ruas, nas festas, naquela coisa toda que a gente sabe como que é a Bahia. E eu não conhecia, não sabia que existia escola de dança para você aprender, porque a gente aprendia na rua, a gente aprendia vendo na televisão. E quando eu cheguei em São Paulo e eu descobri escola de dança, eu fiquei, tipo, sabe, maravilhado. E aí sempre tinha aquela coisa, tipo, você tá muito velho já. Às vezes não tão direto, mas sabe quando fica velada, assim, aquela informação de, você já tá velho, imagina, pra quê? Pra que vai fazer isso? E aí, quando eu me vi nesse lugar, eu falava, cara, é possível. Ainda é possível. E eu acho que sempre é possível. Então, para além de ser o teatro municipal, eu acho que ganhar. Eu não gosto muito de festival. Eu tenho um pezinho atrás com festival, confesso. Enfim, não vamos entrar nessa questão agora. Mas estar com a minha, com a minha equipe, com os dançarinos da escola, com o grupo que eu dançava, e sabendo os percalços que a gente passa para poder conseguir ir para um festival, pagar taxa, fazer figurino, ensaiar, fazer tudo isso, sabe? Então, assim, já tendo uma idade um pouco mais avançada, acho que juntando tudo isso foi uma realização muito grande, assim, algo que eu espero não esquecer nunca, porque foi uma sensação de prazer, assim, gigantesco. Eu acho que quem dança, não só quem dança, mas quem vive no palco sabe do que eu tô falando. Tem sempre um palco que é, tipo, a casa, sabe? Você fala, nossa, estar nesse lugar tem um peso diferente. Então, acho que foi no passado, eu diria que foi isso. No presente, esse ano aconteceu um evento que, por causa da pandemia, ficou acho que 2 anos sem acontecer, que é um festival internacional de fogos de artifício. Achei chique isso, na verdade. E aqui, na temporada de verão, a gente tem um time muito grande. Chega a mais ou menos 150, 160 dançarinos. Fora acrobatas, tem o pessoal que faz malambo, que dança malambo. Não sei nem se fala dança malambo, mas enfim. E dentre tantas pessoas que participaram, e aí eu ainda volto de novo na mesma questão, da minha idade, que eu já estou com 38 anos, né? Estou já quase chegando na casa dos 40. E dentre esse time todo de gente que era muito incrível, eu fui convidado para poder dançar no um padedê clássico, nesse evento que é transmitido pela TV e tudo mais. E eu fiquei assim, sabe? Gente, não, pera, mas tem aquela pessoa ali que eu acho que pode fazer melhor que eu, mas tem aquela outra pessoa, sério que estão me chamando, que é eu mesmo. Eu não vou dizer que eu não queria, porque, né, a gente quer, claro, mas foi um carinho que tiveram para comigo, assim, muito grande, muito grande. E quando eu parei, assim, quando eu assimilei, falei, tá, sou eu mesmo que vou ter que dançar. E aí eu ainda tive que coreografar com a outra menina, que é italiana, e ela dançava lindamente. Eu falava, ai meu Deus, vou dançar com essa menina, se eu derrubar essa menina. Sabe, aquele monte de pensamento, ai meu Deus, no palco, e o chão era com carpete, não era linóleo, era toda uma coisa. E aí, mas quando eu sentei para poder entender e refletir sobre isso, eu olhei toda a minha trajetória aqui, sabe? Eu já estou há quase 5 anos, eu já fiz outros trabalhos relevantes aqui também, como dançarino principal. Eu já conhecia a diretora do evento também, então eu acho que é meio que colhendo aquilo que a gente vai plantando. Eu acredito que a gente está todos os dias, em todo o trabalho que a gente faz, a gente está plantando alguma coisa, ou boa ou ruim.
Você é coreógrafo, é diretor, você sabe isso quando você olha para os seus dançarinos, né? Quando você olha para o pessoal que vai fazer uma audição, a gente tem esse olhar de que a gente está sempre plantando alguma coisa, né? Esses frutos nem sempre vão ser coisas gigantescas e grandiosas, mas sempre vai ter um fruto. E foi aí que eu, sabe, que eu aceitei, assim, com muito carinho, do tipo, tá, eles te chamaram porque você tem feito um trabalho, você tem dançado assim, talvez a minha técnica hoje não é a melhor, a clássica, porque aqui a gente não tem trabalhos clássicos mesmo, assim, de dançar balé e com leg e casaca, a gente não tem muito, mas eles viram tudo aquilo que eu venho mostrando nesse período que eu trabalho aqui. E aí eu falei, tá, então eu aceito realmente de bom grado, é isso mesmo. Eu conversava até com o André Santana, que você conhece muito. Aí eu ficava, Ah, bicha, maravilhoso, André. Saudades, sim, saudades, saudades loucas. eu ficava, bicha, sério que sou eu? Aí ele, é você, viado, daquele jeito dele. É você mesmo, bicha, bora, bora, vamos fazer aula, vamos fazer isso, aquilo outro. Então é muito gostoso quando a gente vê que a gente está em um caminho e esse caminho vem dando frutos. Então foi um alento assim no coração, um respiro também, porque a gente se cobra tanto, se cobra, se cobra, se cobra, e quando acontece algo assim, você fala tipo, oi, pera, tem alguém me vendo, tem alguém vendo o meu trabalho, poxa, que legal, que gostoso. Então acho que essa foi uma lembrança que esse ano me marcou muito assim também. E Maravilhoso, tá? Muito bom mesmo. ai, Eu acho que tanta reflexão que você falou assim do passado, eu acho que é muito interessante, porque nesse ano também foi um dos grupos que eu faço a produção, se apresentar no municipal, assim, e eu vi no final, né, de 2023, o quanto foi importante pisar ali no municipal para aquelas pessoas. Sabe, é uma reflexão que ficou assim para mim também. E eu acho que é isso, né? A gente está sempre sendo visto de algum modo, por alguém, de alguma forma. Então, que legal essa experiência. Conta para mim agora o que o Tarcísio espera para o futuro. olha, o que eu espero para o futuro, eu de, eu de verdade, eu espero que as pessoas da dança saiam de suas bolhas. E aí eu digo com muita propriedade, principalmente que o Agenda de Dança me trouxe, né? E também da minha vivência como professor, como dançarino no Brasil. A gente vive numa bolha muito grande. A bolha do contemporâneo, a bolha do balé, a bolha do sapateado, a bolha das danças brasileiras, a bolha. E a gente não percebe que a gente só tem a crescer se a gente se junta, sabe? Tipo, um bailarino clássico, ele pode e deve sim fazer contemporâneo, fazer uma danças brasileiras que vai trazer um corpo muito diferente para ele. E dentro disso, também o que eu gostaria muito de ver é que as pessoas entendam que dançar não é só estar em um teatro, no palco de um teatro. A gente tem um ego muito inflado, achando que se eu não tiver em uma São Paulo Companhia de Dança, se eu não tiver no Grupo Corpo, se eu não tiver no Balé da Cidade de São Paulo, eu não estou dançando. Sabe? E assim, existe uma gama de grupos, de coletivos que fazem trabalhos incríveis, né? E que a galera, tipo, tem um preconceitozinho de tipo, ai não, mas. E assim, tem uma galera fazendo trabalho incríveis. Eu tenho divulgado muito na agenda de dança, muita coisa bacana. E eu acho que a gente precisa sair dessa bolha de que a gente só vai ser realizado se estiver em uma companhia dançando em um teatro. E não é. E essa experiência que eu tenho vivido aqui me mostra e me prova isso muito mais, porque eu lembro que na época que eu era ainda como eu estava como dançarino ou como estudante, tinha muito essa coisa de tipo, ai, você vai para que companhia, onde que você quer dançar e tal. E eu não sabia que existia essa possibilidade, por exemplo, de dançar em um parque.
Até porque o que se dizia, e talvez ainda se diga, é que vai mostrar a bunda, vai dançar, tipo, pelado no parque para as pessoas. E é nada a ver, não tem nada disso. Pelo contrário, sabe? Aqui, pelo menos no parque onde eu trabalho, talvez em outros lugares, outras pessoas tenham tido outras experiências. Mas aqui a gente busca fazer um trabalho bem legal, bem profissional, assim, e é um lugar que vem muita gente do mundo inteiro, e às vezes a gente acaba perdendo essas oportunidades. E o que é pior, às vezes eu vejo gente dançando comigo aqui que não tem a qualidade técnica e a capacidade de gente que eu conheço no Brasil, por exemplo. E que fica nesses milindres de, não, porque, imagina, eu vou dançar em um parque, eu vou dançar em um clube, em uma casa noturna, né? Você pode até conversar com o André depois, por exemplo. O André tem feito um trabalho aqui numa casa noturna incrível. Ele está sempre sendo convidado para fazer esse tipo de trabalho, e a gente sempre troca, e ele fica, nossa, não pensei que eu poderia fazer esse tipo de trabalho. Entende? E eu acho que para o futuro eu queria muito isso, que a galera que esteja me escutando entenda que existe vida fora de companhia de dança também. E não existem só as companhias de danças grandes, até porque se a gente for ficar pensando nisso, a gente se frustra. Né? Quantos dançarinos eu já não vi aí no Brasil, bailarinos que tipo, pararam de dançar porque foram fazer uma audição da São Paulo e não passou. Só que a São Paulo é uma companhia só, que tem um número limitado de bailarinos. Né? Não dá para eles contratarem 500 bailarinos. Então, tem essas questões que eu acho que a gente precisa abrir a cabeça, entender, principalmente donos de escola, dizer, por exemplo, que existem cruzeiros e que pagam, assim, $2.500 por mês. Sabe? Às vezes a gente tá ali batalhando para ganhar R$500 e, tipo, e tem um preconceito de não querer ir dançar em outro lugar, em cruzeiro, em parques, sem contar a experiência, né? Porque estar aqui no Vietnã me abriu a cabeça de uma forma gigantesca. Gigantesca. Então, é o que eu realmente gostaria muito de ver, assim, a galera que saia dessa bolha de achar que, se eu sou do contemporâneo, eu não posso dançar outra coisa, porque viro a cara se a outra pessoa é de outro nicho da dança. E a gente só tem a perder se continuar pensando assim. Eu acho que quanto mais a gente troca, quanto mais a gente se mistura, quanto mais a gente se junta, ainda mais Brasil, que é tudo se mistura, né? A cultura, a comida, o povo. Então a gente só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Tá, eu concordo plenamente contigo, assim. Eu acho que é um grande desafio quando a gente pensa nessas bolhas, né? Essa semana eu tive umas experiências assim bem voltadas para isso, né? Eu conversei muito sobre isso, olhando também um pouco, né? A Clarim, por exemplo, companhia de dança do Kelso com o espetáculo do Passinho, eu acho que é uma grande reflexão, inclusive sobre isso. Como essa pluralidade, essas interlinguagens dentro da cena, fora da cena, precisam dialogar. Uma mescla entre elementos que partem da cultura popular brasileira, junto com um passinho e junto num cenário contemporâneo. Eu acho que cada vez mais, a Clarinha é um exemplo, mas cada vez mais a gente pode, sim, explorar esses outros lugares. E assim como você disse, né? Existem outras oportunidades. Viajar para outros países para poder dançar, fazer cruzeiros, outros trabalhos. Então, acho que existe uma diversidade e tomara, sim, concordo contigo, que essa galera que vem numa nova geração de formação, e até mesmo quem já está há muito tempo galgando esses lugares, possam também ver como um lugar de atuação, né? A gente fica muito preso mesmo nessas outras vertentes. E vamos para o nosso próximo quadro? Bora. Então a gente vai para o 2 para lá e 2 para cá, que é falar um pouquinho sobre a tua carreira, né? Sobre o teu currículo, sobre por onde o Tarcísio passou. E aí, eu queria resgatar, assim, você já falou um pouquinho, quando você falou do passado, você falou de um momento muito marcante para você. Eu queria te perguntar, você falou que começou tarde na dança e tudo mais, eu queria saber quando iniciou o seu encontro com a dança.
Olha, eu acho que eu sempre... acho que não teve esse momento de encontro com a dança, né? Eu sempre tive a dança muito presente na minha vida, justamente por ter nascido na Bahia e a gente ter uma cultura onde as pessoas dançam muito, então tem muitas festas. Então, a dança ela sempre fez parte da minha vida. Eu não me lembro de um momento assim onde eu não dancei, onde eu, a partir daquele momento eu vi que a dança era legal e comecei a fazer. Isso não existe. Mas eu acho que a chave ela muda quando eu fui para São Paulo e eu descobri que existiam escolas onde você estudava a técnica da dança. Que até aí eu ainda dancei na igreja, né? Então tem toda aquela coisa, assim, dancei na igreja e fazia coreografias de louvor e adoração na igreja católica, na renovação carismática católica. E foi inclusive nesse momento, quando eu estava na renovação carismática católica, que uma amiga chegou e falou bem assim: você precisa fazer aula de jazz com a gente. E aí na minha cabeça era tipo, tá, mas o que é jazz? Eu não faço ideia. E aí ela me levou para uma escola em Carapicuíba, que é a Reverence, e foi tipo amor à primeira vista, sabe? Eu tinha, na verdade, na época 22 anos e eu me apaixonei. Ficava, nossa, que legal. E aí eu era o único menino, como sempre. Eu acho que essa história se repete com 90% dos homens que dançam. Eu era o único menino. Então a professora usava e abusava de mim. A Cíntia vinha e falava, não, você vai dançar isso aqui assim. Vai dançar com essa menina. Vai fazer isso. Porque, né, as meninas precisavam também ter a experiência de dançar com o menino, fazer um padedê, fazer um duo. Era muito importante. E foi aí que eu comecei a conhecer o jazz, e aí depois ela me apresentou o balé, ela falou, não, você tem que ir pro balé, porque você é magro, você é alto, você consegue fazer as coisas com as meninas, elas vão amar. Aí eu mudei pro balé, e aí foi outro amor à primeira vista. Me apaixonei pelo balé clássico, e deixei o jazz um pouquinho de lado, e fui pro balé clássico. Aí depois veio o contemporâneo. Não, você precisa fazer contemporâneo, porque isso, aquilo, outro. Vamos pro contemporâneo. Aí foi uma vivência de balé e contemporâneo sempre. Então, acho que é mais ou menos essa minha trajetóriazinha, assim, de sempre ter vivido. Tenho lembranças, assim, de quando o El Chan lançava, que ia no Faustão, lembra? Que tinha toda aquela coisa do El Chan, que ia no Faustão para lançar música nova, e a coreografia. E aí, eu e meus amigos na rua, a gente passava épocas, assim, tempos. Vamos ensaiar aquela música do El Chan. O Tchan na Selva, vamos! E aí a gente aprendia, aí chegava nas festas, tocava o Tchan na Selva, todo mundo dançava o El Chan na Selva. Então é meio por aí a estrada. Muito bom, tá? Muito bom. E, bom, mudando um pouco, assim, a vertente, bom, agenda de dança. Eu acho que não tem como a gente não falar sobre o agenda. A gente vai falar sobre outros assuntos, mas pensando na agenda, que, né, só via Instagram, tem mais de 14 mil seguidores, vocês buscam sempre compartilhar diversos conteúdos, como oficinas, cursos, espetáculos, oportunidades de trabalho, indicações até de conteúdos de dança, como filmes e séries em outras plataformas também, que eu acho que diversifica muito. Conta pra gente como surgiu essa iniciativa. Eu acho que um dos desafios que você já falou, né, de manter a plataforma ativa, né, como tempo, a própria sustentabilidade financeira, de recurso, né, para manter. Mas me conta um pouquinho como surgiu essa iniciativa e quais são os desafios para continuar mantendo também essa plataforma ativa que é tão importante para o cenário da dança. Vamos lá. Foi quando? Eu sou péssimo em datas, assim, eu não tenho uma timeline na minha cabeça, então eu sou um pouquinho ruinzinho, assim. Mas, se eu não me engano, 2007, 2008, eu me formei em comunicação para a web, né? Que era trabalhar na construção de comunicação através de sites. Então, como construir um site, que hoje em dia já não é nada do que eu aprendi, as plataformas estão totalmente diferentes, então... Mas na época ainda não existia nem Twitter na época. Eu me formei nisso,
E eu sempre ia para... Eu trabalhava como office boy. Nossa, eu vou um pouquinho atrás ainda. Eu trabalhava como office boy na Avenida Rebouças, em São Paulo. E eu sempre ia para a Praça da Sé, aquela região de República, para entregar documentos, comprar... Muita gente não vai nem saber o que é, mas aquele bilhetinho do ônibus, sabe? O passe. Ia comprar passe lá na Sé, morrendo de medo, porque era muito dinheiro que eu não tinha noção. E aí eu sempre passava pelos teatros. Tinha o Teatro Ipiranga. Ipiranga? Era na Avenida Ipiranga, né? Acho que é esse mesmo. Tinha a Galeria Olido, que era até um antigo teatro da dança, até, lá no Ipiranga. No Ipiranga, não, na Avenida... Gente, me fugiu o nome agora. Era Teatro da Dança. No prédio... enfim, Teatro da Você Dança. diz a Galeria Olido? Não, tinha a Galeria Olido e tinha um teatro que se chamava Teatro da Dança, mas o nome do prédio... Qual é o nome daquele prédio, gente? Acho que era Ipiranga mesmo. É porque Ipiranga às vezes confunde com o local, mas não. Enfim, depois eu pesquiso e aí te mando, você coloca na legenda, aí o pessoal dá um confere. E aí eu ia sempre e tinha aqueles caderninhos, né, sempre falando o que ia ter de evento e tal, e aí eu pegava todos para poder ver aonde que ia ser, o que ia ter. Mas não existia um de dança, existia só de teatro. Acho que tinha até o Boca a Boca, que eu acho que não sei se existe ainda. Hoje acho que tem o Off, que também o foco é teatro. E aí sempre tinha 1, 2 páginas que tinham o conteúdo de dança. E aí eu buscava isso, e quando eu estava no horário de trabalho, eu passava lá, a Galeria Olido, no Teatro Piranga, no Teatro da Dança, saía pegando os panfletinhos para eu saber quando que eu poderia ir lá assistir. E daí eu comecei a fazer um blog. Isso a gente já pula lá para 2009, mais ou menos. Comecei a fazer um blog onde eu postava as coisas que eu tinha ido assistir. Eu fui assistir o musical Sweet Charity. Hoje eu fui assistir, sabe aquela coisa bem conhecer na internet, do blogger? Tinha ainda o blogger lá do Google. Hoje eu fui assistir o musical tal, muito lindo. Tinha momentos de dança tal, que incrível, eu amei, assisti assim, assim, assim. Depois eu comecei a postar as coisas que eu queria assistir. Vai ter esse espetáculo no teatro tal, no dia tal, na hora tal, o ingresso é grátis, eu quero muito assistir. Eu fui assistir e não tinha ninguém na plateia, tinha 5 pessoas assistindo, e era nesse nível, assim, a coisa. Eu quero ver esse. Aí depois eu fazia, tipo, eu quero ver, e depois eu fui ver. E aí poxa, eu não consegui encontrar onde vai ter mais outro espetáculo e tal. E nisso começou a gerar em mim essa busca. O que vai ter e aonde vai ter? Porque na grande mídia, até hoje, não existe uma divulgação de dança. A não ser que você seja uma grande companhia, não existe divulgação, né? Então, eu não sabia onde que eu buscava para assistir. E eu corria por esses panfletos, o caderninho do Boca a Boca, e aí eu pegava, e com essa informação eu buscava, tipo, alguma página da companhia para ver se tinha foto, para ver se tinha um cartaz. E aí eu comecei a fazer esse garimpo. E eu lembro que na época, a Márcia, ela me mandou um e-mail, a Márcia Marques. Ela mandou um e-mail falando assim, olha, eu encontrei o seu blog e eu queria saber se você não quer publicar nele esse evento. Aí eu falei, tipo, nossa, que legal. Tá bom, eu publico lá, eu vou deixar um par de ingresso para você reservado. Aí aquilo já era tipo, meu Deus, eu ganhei um ingresso. E foi vindo. E aí começou a vir. A partir desse momento começaram a surgir. Vai ter esse outro. Olha, vai ter esse outro aqui. E aí a coisa começou a ganhar um corpo. Que já não cabia mais em um blog. E como eu já tinha me formado, né, já tinha terminado a minha graduação em comunicação, eu falei, eu acho que eu vou abrir um site. Né? Na época não era tão caro assim fazer um site. Então eu mesmo construí, busquei, montei, e eu ia atualizando. Fui atualizando, já começou com esse nome de Agenda de Dança,
porque desde o princípio eu queria que fosse realmente uma agenda, para que as pessoas soubessem onde ia ter dança. E aí eu comecei só postando questões de espetáculo, espetáculo, espetáculo. Aí alguém vinha, vai ter esse workshop, será que você não pode divulgar? Claro, divulgo, não tem problema. Aí, vai ter essa audição. Olha, você consegue divulgar lá? E aí eu ia buscando. Depois fui buscando em Facebook, pesquisava as páginas que eu seguia. E foi crescendo, crescendo, até o momento em que começaram a me enviar coisas. Então, assessores de imprensa começaram a me enviar, olha, vai ter esse espetáculo, vai ter esse espetáculo, vai ter isso, vai ter aquilo. Você não quer fazer um sorteio? Sorteia um par de ingressos. Sorteia tantos ingressos para os seus seguidores. E aí eu fui... E daí foi ganhando corpo e foi virando o que é hoje. Mas nesse período todo, a agenda já tem 11 anos, né? 11 anos que ele está no ar, ininterrupto. Quer dizer, só o ano passado que eu acabei dando uma pausa, assim. Mas ainda assim, quando algum assessor mandava, se você consegue divulgar, porque eu sei que tem um alcancezinho ali que é legal, vai ser bacana. Aí eu vinha, e aí eu fazia uma publicação. E aí, mas eu sempre fui sozinho. Uma vez ou outra tinha alguém que, vamos junto, vamos, vem. E aí me ajudava, postava algumas coisas. Tem a Julie Mel, que é do Vídeos de Balé Clássico, que ela, de vez em quando tem tempo também, que aí é sempre assim, né? Quando a gente tem tempo, escreve alguns artigos para o Agenda de Dança. Algumas outras pessoas chegaram, escreveram alguns artigos, mas aí não deu para continuar, mas, em geral, sou sempre eu sozinho. E eu não dou conta do volume de coisas que chegam. Chega muita coisa. Muita coisa. Se eu for fazer um post por dia, ainda não dou conta, porque todo dia chega um e-mail novo. Então, o maior desafio que eu realmente tenho é porque, por exemplo, eu não consigo contratar uma pessoa para poder fazer as publicações. Sabe? Que já me ajudaria. Tipo, não, eu vou te pagar aqui um valor X, você consegue postar para mim todo dia alguma coisa? Porque para estar na internet existem custos. Existe o custo de hospedagem, existe o custo do layout, que eu comprei um layout que parecia mais uma revista, então mais interativo, que você tivesse uma usabilidade maior para encontrar as coisas. Tem o domínio. Então, assim, são às vezes pequenas coisas, mas que, se eu for fechar o ano, dá lá para uns 600, 700 reais por ano, que sai 100% do meu bolso. Já tentei várias vezes fazer como propaganda e enviei material, falei, olha, você não quer divulgar e pagar uma taxa, mas não rolou muito. Rolou alguns, mas não rolou muito. E tem também um princípio, eu acho, diria até um princípio meu, até do que eu via antes, de divulgar espetáculo, principalmente de quem não conseguia divulgar em outros lugares. Então, assim, eu sempre gostei de divulgar, principalmente a galera que eu sabia que não tinha condições de entrar, tipo, numa Folha de São Paulo, que não tinha condições de entrar em uma divulgação maior. E aí eu realmente falei, não vou cobrar. E aí, tanto que esse ano eu mando sempre uma mensagem no e-mail, eu continuo não cobrando, mas eu mando uma mensagem no e-mail com uma chave Pix e falo, olha, se esse conteúdo que eu publiquei valeu, se foi legal para você, faz um Pix de no mínimo R$5 que vai me ajudar a manter o site no ar. Então, vez ou outra, alguém faz um Pix de 10, um Pix de 20, mas que tá longe, muito longe de conseguir fechar a conta, sabe? Não fecha, nunca fechou nesses 10 anos. E por ter sempre que trabalhar em outras coisas, eu nunca consegui sentar e fazer um baita projeto do site, estruturar uma coisa para propaganda e tudo mais, parte porque eu não sei fazer isso, e parte porque eu sempre estive sozinho, parte porque eu tenho sempre que trabalhar, sabe? Então, é aquela coisa, tipo, espera um pouquinho, espera, tentei fazer Media Kit, fiz Media Kit uma época, mas aí depois não deu certo, e aí tentei buscar alguns apoios, mas também não deu certo, porque a gente sabe que no meio da dança é muito complicado, né? Muito
muito difícil fazer qualquer coisa. Mas tem sempre algumas pessoas que são muito parceiras, assim. Tem a própria Corpo Molde que sempre divulga, não, me dá a sua logo que eu vou colocar lá para poder divulgar, sabe? Tem a galera que fala, não, vem aqui. Tem o pessoal que abraça mesmo, assim, o site, que eu acho que é isso que me motiva a continuar, porque eu vejo que dar esse suporte, digamos, posso até colocar como suporte para essa galera, é o que me dá a força de falar, putz, não, se eu encerrar o Agenda de Dança, eu sei que tem uma galera que vai perder o mínimo de alcance que teria se não fosse com agenda. Sabe que, como você falou, hoje já tem 14 mil seguidores no Instagram orgânico, porque eu nunca paguei para impulsionar post, até porque eu nunca tive dinheiro para impulsionar posts no Instagram, né? Tem que pagar também por isso. Nunca comprei seguidores também, porque teria que pagar para comprar seguidor. Então, sempre assim, um passo depois do outro, uma galera que ajuda aqui, outra que ajuda ali. Mas sempre com muito carinho, é uma coisa que eu tenho um carinho muito forte, assim, que eu quero continuar, espero não ter que parar, e vamos aí, vai que um dia alguém vem aí, alguém assiste essa entrevista aqui e fala, não, quero patrocinar você aí para manter o negócio no ar, e a gente vai, a gente segue adiante. Aí, ó, tá vendo, gente? Você que tá aqui, ó, assistindo, ouvindo. Eu acho que a gente pode também deixar na legendinha também o código aí, a chave Pix também, porque eu acho que é uma forma da gente também mobilizar de outras formas o agenda. Eu acho que é importante isso que você falou, tá? A gente tem muita dificuldade dentro do setor da dança de fazer divulgações, de encher as casas, de seja em espetáculo, de fazer esse processo de aproximação com o público. O boca a boca, ele ajuda muito, a agenda de dança, né, inclusive, é um agente muito potencializador dentro do cenário da dança hoje. Não só hoje, mas essa construção, ela é relevante, assim, né? Já algumas vezes a gente faz algumas pesquisas, né, com o público, e a gente consegue ver por onde as pessoas foram acessando a publicação do espetáculo, né? Então, você acessou pelo Facebook, por outras plataformas, aí a gente coloca lá na pesquisa, agenda de dança, por exemplo, e a gente sabe o quanto isso faz de diferença, sim, nos trabalhos, nas publicações, nos espetáculos presenciais, em oficina, workshops, audições. Então, eu acho que é uma forma, assim, da gente refletir sobre isso, não só refletir, mas promover já uma ação, gente. Então, você que está ouvindo, né, assistindo a gente, já é uma forma para a gente divulgar. Agora, pensando aqui, né, você falou muito sobre essa atuação tua no Vietnã, né, como bailarino também, pensando aí que já vão fazer aí 5 anos, e você compartilhou brevemente aí sobre as diferenças, né, de atuação, e de visão e de perspectivas também, né, tanto para o cenário da dança, quando a gente pensa lá em prospecto ao futuro. Eu queria saber se você passou por algum desafio nessa inserção também, né, enquanto migrante, né, dentro desse processo. E, além dos desafios, quais são os diferenciais quando você vê também a produção artística aí, né, dentro do Vietnã e comparando aqui um pouquinho com o Brasil? Olha, acho que o único probleminha, que eu diria assim, talvez não probleminha, mas que é muito importante comentar sobre isso. Eu tive um problema muito grande com a questão da língua, né? Porque eu só falava português quando eu vim para cá. E aqui a gente tem um encontro de muitas nacionalidades. Por exemplo, hoje trabalha comigo pessoas do Brasil, da Argentina, de Cuba, do Uzbequistão, da Ucrânia, do Cazaquistão. Então a gente precisa unificar isso. E como é que faz? Falando inglês. E eu não tinha nada de inglês. Nada, 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 nada assim. O máximo era o good morning e só. Não que hoje eu seja fluente e tudo mais, não, mas eu tive que correr muito atrás. Tenho uma comunicação, consigo me comunicar, perguntar e responder,
ainda estudando, faço aulas, ainda tenho um professor que é brasileiro, faço aula online com ele, mas eu acho que é muito importante ter esse ponto, porque se a gente pensa em fazer uma coisa fora do país, você precisa ter, no mínimo, o básico do inglês. O básico, porque é necessário, não é frescura, não é tipo, ai, mas para que isso? Eu sei que a gente não tem no Brasil essa cultura de que a gente tem que aprender, tem que falar outro idioma. Ai, para quê? Eu nunca vou sair do Brasil. Tipo, eu também nunca pensei que eu fosse sair do Brasil. Estava satisfeitíssimo dando minhas aulas na ginástica rítmica na prefeitura de Osasco e de repente surgiu, né? Em um momento que eu já pensava que não surgiria mais nada. Então, às vezes as coisas não surgem para a gente porque a gente não está preparado. Tem isso também. Às vezes a gente fica lá achando que nada dá certo na minha vida, nada acontece. Aí alguém vem e fala assim: olha, você quer ser coreógrafo ali de um espetáculo? Mas eu não sei coreografar. Então faz a produção. Mas eu não sei. Sabe, às vezes a gente perde muitas oportunidades por não estar preparado. A gente fica só pensando que é só fazer aula de dança e acabou a vida. E não é, tem todo um aparato que a gente precisa estar de olhos abertos. Em questão de produção, dentro do parque, é muito complicado comparar os dois, porque a sensação que eu tenho aqui do trabalho dos vietnamitas é que para eles tudo está bom. Essa roupa está boa. E a gente, no Brasil, a gente tem por mais que a gente não tenha, às vezes, as condições financeiras de fazer, a gente tem um refinamento das coisas que a gente quer. Pode ser a coisa mais simples, pode ser lá no TNT, mas a gente vai fazer uma coisa bonita, que vai ter um visual bonito. Vamos colocar uma coisa, vamos usar uns caixotes e fazer uma coisa com uma pegada mais rústica. Então vamos jogar umas folhas no chão, já que a gente não vai ter como fazer um cenário. A gente tem um refinamento no que diz respeito a um figurino, a um cenário. E aqui, quando a gente trabalha só com os vietnamitas, eu sinto que não tem isso. Tanto que quando eu cheguei, eu usava tênis normal, tênis de caminhada, que era o que eles ofereciam, porque não tinha tênis de dança. E eu acredito que é porque até eles não sabiam que existia um tênis de dança. Entende? Então, mas teve uma melhora também nesse período, assim, de um figurino que você não conseguia levantar a perna, e a gente vinha e fala, olha, precisa, uma saia, a menina tem que abrir a perna quando ela vai pular. Então, teve toda essa construção que teve que fazer. Mas agora um ponto que eu acho muito importante também ressaltar aqui, que foi o que mais me impressionou. Eu diria que é a coisa que mais me impressionou aqui foi a questão de saber que, isso é muito importante, que os europeus, que o povo internacional não são melhores que a gente. Não são. E eu tinha muito medo, porque pensa, eu vim para cá, minha técnica principal é o balé e o contemporâneo, e eu vim dançar com o pessoal que era da Rússia. O que você pensa? Eu falar, nossa, mas não vou nem fazer um tandi aqui. Pera, como assim? Não vou, me exclua disso. E tinha uma galera da Ucrânia, da Rússia e tal, e aquele medo que me consumia, porque a ideia que nos vendem aí no Brasil é que, tipo, só é bom o que é de fora. E a técnica lá fora. Porque as bailarinas russas. Só que a gente tem um recorte muito pequeno do que é isso. De eu entendendo que a dança na Rússia ela é muito cara também. Né? Então você não encontra como no Brasil em cada esquina ali uma escola, e são escolas boas, com bons professores, que às vezes não tem um espaço digno, mas faz do jeito que pode, mas faz com consciência, faz um trabalho legal, honesto. E isso foi o que mais me chamou a atenção aqui. E um dia eu estava dando aula para o meu grupo, eu vim como líder de um grupo, eu falava, gente, vamos fazer uma aula de balé para, né, só para poder dar uma aquecida, se manter o corpo e tal. E aí a gente começou a fazer, e outras pessoas pediram para fazer a aula. E aí eu me tremi todo, eu falei, pronto, mas agora
como que a gente faz para dar essa aula de balé para esse povo que é do balé? Porque na minha cabeça todo mundo era do balé. E eu fui fazer aula, né? Já no plié, eu olhava assim, sabe quando você dá aquela estranheza no olhar? Você fala, onde você aprendeu a fazer esse plié, minha filha? E aí eu dei a aula e no final da aula a pessoa me falar que a aula estava muito difícil. E aí eu tava tipo, mas né, uma aula básico para o intermediário que eu estava dando aqui, porque eu sabia que os brasileiros também não eram do balé, daquela coisa assim, não era clássico. Então não era uma aula tão puxada. E aí eu comecei a entender, falar, ah, tá, então não é todo mundo que estuda, não é na escola que você já aprende a ser bailarina e tal. E aí não, tem os teatros, tem os lugares onde geralmente é caro, nem todo mundo tem acesso. E aí eu fui entendendo. E quando eu chegava às audições também, eu ficava com muito medo, que eu falava, gente, eles vão arrasar, eles são muito alongados, a perna na cabeça, mas quando você põe uma música e eu olhava, tava, pera. E aí, o melhor que eu mandava áudios para minha professora, para Cíntia, lá da Reverência. Cíntia, meu, obrigado, porque as suas aulas foram incríveis, você é maravilhosa, a sua técnica aqui, eu consigo mostrar realmente o que dá para fazer na dança, porque a gente tem essa síndrome de vira-lata no Brasil, né? De que a gente não sabe muito, só vai saber, só vai ter uma aula boa se for com aquele coreógrafo internacional que veio dar um curso. Tipo, de repente tem um cara ali do lado, no bairro do lado, que é um baita professor e a gente não valoriza, sabe? Tem uns cursos de férias incríveis que acontecem no Brasil e a gente não vai porque não teve o professor internacional para poder dar uma aula. E quando eu me dei conta disso, de que, principalmente nessa pluralidade que a gente tem no Brasil de corpo, de dança, de movimento, a gente está muito lá longe. A gente está lá longe. Tem uma galera que é internacional e que precisa correr atrás para poder alcançar a gente. Só que a gente sempre se coloca para baixo, a gente sempre acha que não, e aí esses outros que não são, mas que acreditam que são, conseguem e alcançam lugares que poderia ser de pessoas que realmente deveriam estar ali. Acho que esse é uma grande coisa que me impactou muito até hoje, que às vezes quando eu falo assim, vem alguém de tal lugar, dá aquele, espera, né? Mas aí quando você vê no palco, você fala, gente, tá. Então eu não tô tão ruim quanto eu achava que eu era, sabe? Dou um caldo ainda. Muito bom, tá? Eu acho que esse compartilhamento que você trouxe é muito necessário, gente, da gente aprender a reconhecer e a valorizar também tudo aquilo que a gente produz, Sim. né? A gente pensa muito no exterior, muito enquanto referências, ou para várias outras construções, independente do encaminhamento e até mesmo do estilo especificamente. Então, acho que esse ponto que você trouxe é massa. Deixa eu te perguntar, vamos para a nossa última pergunta, na verdade, do dois para lá e dois para cá, Bora. que é mais uma reflexão, que é o que é, a partir da tua experiência, né, que você tem aí vivenciado não só aí no Vietnã, aqui no Brasil, na sua trajetória, para você, o que é ser artista hoje? Olha, eu acho que para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho no que eu falei antes. Porque eu acredito que ser artista hoje é entender que eu não preciso só do teatro municipal para estar realizado. Eu acredito que ser artista hoje é não esperar que eu esteja em um teatro lotado com 500 pessoas me assistindo. Eu acho que ser artista hoje, e eu vejo muito, até estando aqui também, a mentalidade das pessoas que estão à minha volta, de que esperam isso, esperam ter algo exterior para poder, então, dizer, eu sou artista. E para mim não tem nada mais artístico
do que quando você vai numa Avenida Paulista num domingo e você vê que tem ali alguém fazendo a sua arte e coloca um chapéu. Eu acho que, para mim, isso é ser artista. Porque você depende de você. Ser artista é ser eu. Eu sou o artista. Quem me faz não é o público. Quem me faz não é o espaço, não é o figurino. Eu acho que isso são coisas que compõem. Claro que um artista sem público também, né, fica uma coisa meio que desencontrada. Mas eu não posso pensar que eu preciso de um público grande para poder ser artista. E a gente fica sempre esperando a coisa ser maravilhosa e ser perfeita, e tudo no seu lugar, e tudo isso e tudo aquilo. E a gente perde muito, porque quando a gente olha para trás e fala, nossa, deixei passar tanta coisa. Aqui no parque mesmo, como é um parque muito grande, às vezes no horário do nosso show tem tipo 3 pessoas assistindo. Porque tem muita coisa que eles têm que ver, e aí às vezes não quer ficar parado assistindo um espetáculo, quer ver as construções, quer ir em um brinquedo. Então não para, só passa, dá uma olhada e sai. E aí eu não posso deixar que meu ego, por exemplo, queira que tenha muita gente, senão eu não vou dançar 100%. Ah, não tem ninguém vendo. Mas aí se eu não penso que primeiro eu faço aquilo para mim, e aí fazendo para mim, eu entrego aos outros aquilo que eu gostaria de ver em mim, eu acho que não está no caminho totalmente errado. Totalmente errado. Tipo, para e vai fazer outra coisa. Sabe? Porque se a gente espera só vir do exterior, tipo, ai, não, não, eu acho que tem que vir do interior da gente, daí brota, daí sai, e daí a gente, volta de novo no que eu disse, a gente vai plantando, né? E aí a gente chega lá na frente, de repente, com um público grande, a gente consegue chegar a dançar num teatro municipal, a gente consegue fazer uma turnê, a gente consegue fazer uma temporada, a gente consegue um edital, a gente consegue, entende? Mas isso tem que começar vindo de dentro. Não dá para eu esperar que o Renan me ligue e fale, Tarcísio, ó, eu tenho um espetáculo aqui para você dançar. Eu tenho que estar dançando para o Renan me ver dançando e falar, nossa, tem alguma coisa ali. Pera, deixa eu dar uma olhada naquele menino. Entende? E às vezes a gente fica lá esperando que alguém venha passar a mão na nossa cabeça de que, não, vamos, você vai ser um bom artista. Vamos, você vai. Claro, eu não estou dizendo que a gente não precise disso, precisa sim de um empurrãozinho, precisa de gente querida e que nos dê a mão e que nos fale, olha, você consegue. Precisa. Mas nós somos artistas independentes. Eu sou um, você é outro, quem me assiste é outro. E aí não posso me dar ao luxo de esperar que tudo à minha volta esteja perfeito para que os outros venham me ver. Eu acho que essa aí seria uma mensagem que eu deixo para a galera. Perfeito, tá. Vamos para o nosso penúltimo quadro, que é o nosso jogo rápido, tá? E aí Ai, vai funcionar o seguinte: eu vou falar uma palavra e aí você me fala a primeira coisa que vier na cabeça, tá bom? bora lá. Primeira palavra: saudade, Casa. balé, Ar. Respiro. agenda de dança, Filho. É um filho que eu tenho. arte, Ai, arte eu acho que é essência. É uma essência e uma busca diária. Acho que a gente nunca vai estar pronto como artista. A gente tem que estar sempre buscando todo dia, todo dia, todo dia. E é uma escolha. casa, Apoio. Acho que eu sou muito privilegiado de ter tido muito apoio dentro de casa. união, Sair da bolha. Acho que a gente vai conseguir ter muita união saindo dessa bolha que a gente constrói em volta da nossa dança, da nossa arte.
E por último, você. Olha, eu diria que uma pessoa batalhadora e que a cada dia está buscando se conhecer e se entender e buscando escolher se manter de pé. Eu acho que é também uma escolha, assim, porque eu já quis desistir muito, é, não só daqui também, até pela distância e tudo do lugar, mas também da dança, por ter tido muitos momentos difíceis, né? Nem tudo foram flores. Eu já quis desistir muito, então acho que essa escolha, assim, eu sou uma pessoa que tem buscado diariamente seguir nesse caminho, porque você, mais do que eu acredito, sabe como a gente tem que ralar, como a gente tem que ralar. E se a gente não escolhe todo dia isso, a gente se deixa levar pelo mais fácil, por uma oportunidade de emprego com carteira assinada em uma empresa e que tem plano de saúde, carteira assinada, sabe? A gente se deixa levar, porque é isso. E eu tenho lutado diariamente para crescer como artista. Perfeito, tá. E a nossa última pergunta, para É. encerrar a nossa entrevista, é: o que você gostaria de dizer para o mundo que ainda não foi dito e que você acha que precisa ser escutado? Gente, que pergunta difícil, que ainda não foi dito. Ou que Deus, você acha que precisa ser escutado? ou algo que precisa ser escutado. Cara, que difícil. Mas eu acho que a gente precisa parar e entender qual que é o nosso sentido de vida. Porque muitas vezes a gente está só sendo levado pela onda. E a gente acha que é aquilo. Ah, tá todo mundo indo por ali, acho que. Sabe quando começa a estar no mercado e todo mundo começa a correr para um lugar, você não sabe o que que é, você fala, vai ter alguma coisa boa ali, deixa eu ir também, senão eu vou perder. E a gente acaba, às vezes, ficando muito frustrado quando a gente entende lá na frente que aquilo não era o sentido de vida que era para mim. E a gente precisa buscar esse sentido de vida, a gente precisa buscar para que eu acordo todos os dias? Né? O que me faz acordar? Será mesmo que eu estou acordando? E isso para a gente que está dentro da dança também. Às vezes está legal e está gostosinho porque eu tenho meus amigos, mas será que é ali mesmo o meu lugar? Será que é ali que me chama? Entende? Eu acho que às vezes a gente também acaba sendo muito passional e alguém te falou, deu um tapinha nas costas, falou, vai ali dançar. Mas quando a gente está sozinho, a gente para e pensa, fala, mas será mesmo? Às vezes não é. Desculpa, gente, cara, falar assim, mas às vezes não é. Às vezes a gente só tá ali porque a gente foi na massa, porque alguém deu um tapinha, mas eu acho que é sempre bom a gente parar, sentar, refletir e falar, cara, tô fazendo o que eu quero, o que eu amo? Será que se amanhã eu ficar sem um contrato, eu ainda vou querer estar dançando? Mesmo que seja na Paulista, colocando o chapéu no chão? Eu acho que isso é um convite que eu faço para todo mundo, principalmente da dança, principalmente da arte. A gente sofre pra um caramba, que é difícil, que a gente tem que respirar. E muitas vezes a gente sofre e nem é porque a gente quer sofrer, a gente sofre porque alguém está sofrendo do nosso lado. E a gente não tem nem a decência de falar, cara, eu acho que não é isso que eu quero, não. Quando eu vim pro Vietnã, antes de eu vir para cá, essa foi uma decisão que eu tive que tomar, assim, deliberada mesmo, de sentar e falar, tá, eu quero isso. Mas com muita consciência,
Porque eu parei, seria tipo uma mudança drástica, claro, uma viagem que a princípio era de 7 meses, mas aí eu parei, sentei e falei, tá, o que que eu perco se eu for? E o que que eu ganho se eu for? Então eu tinha, tá, eu vou perder as minhas alunas que eu amo, eu vou perder o espaço que eu tô dando agora aula, eu vou perder o convívio com a minha família. Mas aí eu me perguntava, e se quando eu chegar aos 50, eu olhar para trás e falar bem assim, por que que eu não fui fazer aquela viagem? Será que não vai ser pior? E aí eu fui refletindo, não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão da noite para o dia. Até porque tinha toda essa construção da idade, já estava com 33 anos na época, nunca tinha dançado em uma companhia por muito tempo, dancei numa companhia de balé por um tempo, mas não foi algo muito longo, então seria tudo muito novo. E se eu acredito que se eu não tivesse parado para entender que é isso realmente o que eu quero fazer, eu já teria parado a agenda de dança, por exemplo, por causa de dificuldades financeiras, eu já teria voltado para casa, porque estar longe de casa tem o seu glamour, né, de, tá no Vietnã, 5 anos morando fora, no exterior, mas só, eu costumo falar para os meninos novos quando eles chegam, eu falo, só a gente sabe o que acontece quando a gente entra no quarto e fecha a porta. Então, às vezes a gente vê a pessoa durona, forte, que vem, briga, não sei o quê, mas só a gente sabe o que a gente passa quando a gente fecha a porta do nosso quarto. E às vezes dá né, chora um pouquinho, de saudade de casa, de estar sozinho, de falar português. Teve uma época aqui que não tinha ninguém para falar português comigo e, tipo, tinha que falar espanhol, me virar no espanhol, me virar no inglês. Mas eu acordava e falava, cara, é isso que eu quero para minha vida. É isso, eu quero estar envolvido nisso, não digo apenas dançando em um palco, mas eu quero estar respirando esse ar. É isso, eu acho que eu perco o meu sentido se eu não tô nesse meio, se eu não tô ou trabalhando, nem que seja numa agenda de dança, nem que seja divulgando alguma coisa, sabe? Então eu acho que eu convido a quem estiver assistindo isso para parar e refletir sobre você está realmente num caminho que você gostaria de estar? Isso realmente, quando você acorda, você fica feliz porque você vai? Ou você pensa tipo, ai, saco, vou ter que ir lá para o ensaio hoje? E isso responde muitas perguntas para a gente, muitas perguntas. A gente só precisa se ouvir. Acho que é isso. Maravilhoso, tá? Várias reflexões, gente. Durmam com essa, tá? Bom, Tarcísio, eu queria agradecer muito pela tua participação. É muito engraçado que a gente se fala desde 2015, mas a gente nunca se encontrou, gente, presencialmente. Né? Normalmente, com o período da pandemia, a gente acabou fazendo muito mais contato com as pessoas em formato online do que presencial. No nosso caso, a gente se conhece há muito tempo, Sim. só que online. Então, queria agradecer mesmo pelo teu carinho, assim, compartilhamento, agradecer também, eu acho, sempre a atenção que você traz, né, em parceria em outras atividades, não é só no Agenda de Dança, que o Tarcísio esteve junto conosco, né, teve o Da Cabeça para o Papel também, que você forneceu uma formação também para a galera, e eu acho que é muito importante cada vez mais a gente fazer esse fortalecimento desses vínculos e a gente construir e continuar construindo uma rede de apoio e de suporte o tempo inteiro, assim, né? A luta, ela não para, é uma luta constante. Então, queria agradecer muito pela tua participação, a vocês que estão aqui assistindo e ouvindo, e falar, né, gente? Textinho básico de sempre. O programa Cena, ele integra a 4ª temporada, né, atrelada ao projeto Fronteira, que está contemplado pela 34ª edição do Fomenta Dança da cidade de São Paulo, com produção da Move Cena Produções Artísticas
e realização da Cooperativa Paulista de Dança da cidade de São Paulo e da Secretaria Municipal de Cultura. Tarcísio, é isso. Para a gente finalizar, você tem algum convite para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente? Bom, eu gostaria muito que vocês pudessem vir aqui no Vietnã para poder assistir o espetáculo, entender o que é essa coisa que acontece aqui. É um pouco mágico, mas eu sei que pode ser um pouco difícil para algumas pessoas. Mas, então, eu quero convidar as pessoas para que, se possível, acompanhem uma agenda de dança e, principalmente, que vá ao teatro. Quero convidar vocês a irem ao teatro, porque não adianta nada dar like em um post, curtir um Reels e não estar presencial no teatro. Faz muita diferença, gente. Vá ao teatro, pelo amor de Deus. E principalmente você que dança. Você que dança, que eu sei que é preguiçoso de ir no teatro. Eu sei que você não vai. Vai assistir o coleguinha que está apresentando. Todo mundo quer que o coleguinha vá assistir a ele, mas não vai assistir o coleguinha. Então vá, dá uma olhada na agenda de dança. Está um pouquinho desatualizado agora, sim, mas tem aí também o portal Mood, que divulga coisas, tem o Henrique, que divulga também muitas coisas legais. Esqueci agora o nome da página dele, gente, me perdoa, Henrique. Outra dança. Outra dança, sim. Tem sempre programação, mas vá, porque é muito importante para a galera, principalmente essa galera que luta para conseguir edital. Porque se um governo vai lá, investe uma grana, te dá uma grana para você apresentar, e chega num teatro tem 5 pessoas, eles vão achar que isso não vale a pena. Né? E depois a gente vai e fica, não, mas imagina, porque a gente quer fazer protesto nas ruas. Né? Mas de que adianta se a gente não vai assistir o coleguinha? Então, acessa a agenda de dança no Instagram, acessa o site também, e vá assistir os espetáculos, que são tão baratos, às vezes é de graça. O Corpo Mod faz várias apresentações de graça aí, então vai assistir. É isso. E agradecer você. Perfeito, tá? Obrigado. Convite. Eu fico aqui muito feliz, muito contente e fico aberto quando tiverem outras coisas aí, me chamem. Eu amo participar, amo estar com vocês. Obrigado. Gente, obrigado por você estar aqui acompanhando a gente. Um forte abraço e continue acompanhando também os próximos episódios do programa Cena. Beijão!